nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia desta sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Peço-vos desculpas pelos 2 últimos dias não poder postar, mas tive que retornar às pressas para minha casa, tendo em vista os meus familiares enfermos e de cama. São 3. Um está hospitalizado, que é o meu tio. Rezemos para sua pronta recuperação e retorno à casa. E por conta disso vim socorrer a minha família, mais uma vez. Dito isso, voltemos à liturgia. A primeira leitura de hoje nos faz justamente o reconto da primeira Páscoa, mas não somente isso. Tenhamos em conta o início do texto, que nos introduz aquilo que depois será dito sobre a Páscoa. Naqueles dias Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Antes de seguirmos com a Páscoa, vemos esta primeira frase que, muitas vezes, a muitos parece enigmática. Então, Deus é mau? Deus fez que o faraó fizesse desta forma, endurecesse seu coração, perdesse o seu povo, sua carruagem, seus carros, cavalos, como bem sabemos, que seguirá a história do povo de Israel. Não, não é bem assim. Não sei se em algumas das homilias, creio que não, das gravadas não meditamos isso. Mas recordo de ter meditado em alguma missa, enquanto celebrava a missa pública diariamente, onde estava antes na paróquia. Deus, por quê? O que fez? Recordemos. O faraó para muitos era um deus e se considerava filho de Deus e, portanto, também um deus. E, ao ver o Deus de Israel, seu coração endurece de que forma? Deus endurece o coração do faraó de forma passiva. Não que Deus movesse o coração do faraó para que ele não se salvasse, não se convertesse ao Deus de Israel e se perdesse. Não. Obstinado em ser o único rei, senhor e Deus do Egito, o faraó, mesmo vendo tudo aquilo que Deus realizara, não aceitou, não reconheceu os milagres, não reconheceu o Deus de Israel e não permitiu que o povo de Israel saísse a adorar ao Deus na montanha. E assim, deste modo, pela sua obstinação no pecado, no seu orgulho, o faraó caiu mal. Caiu de vez, ao ponto de que destruiu a si, a seu reino e ao seu povo, por não aceitar a Deus. Isso continua em nossos tempos, meu irmão e irmã. Até mesmo nós podemos correr este risco do faraó, de colocarmos o nosso coração endurecido de tal forma que, obstinados no mal, obstinados no orgulho, obstinado em nossos pensamentos e em nossas vontades, nós estejamos com o coração duro a Deus.
e não permitamos que Deus nos corrija e nos salve. Assim são, infelizmente, a maior parte dos governantes do mundo, a maior parte daqueles que querem viver neste mundo e deste mundo e não reconhecem a Deus, e não se abrem a Deus, e não buscam a Deus. Tomemos o cuidado. Somos nós assim? Podemos correr esse risco, mesmo que, de um certo modo, tenhamos visto as maravilhas de Deus, como o Faraó viu. Porém, seu coração, endurecido, obstinado, não quis reconhecer os sinais e não quis se converter. E eu e você? Então, o que disse o Senhor a Moisés e Arão? Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo no fogo. Assim devereis comê-lo como uns rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações. Vemos então o anúncio da Páscoa, a primeira Páscoa, que deve de ser feita, realizada de um certo modo. Recordamos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus para nós, não mais aquele Cordeiro símbolo da nossa salvação, mas o verdadeiro Cordeiro que nos salvou. E porque vemos que é o início dos meses, também o início da nossa vida cristã, porque pelo batismo também nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Então deve de ser também o início da nossa vida espiritual. Mas ainda há ali um símbolo: estejais com o cajado nas mãos, os rins cingidos, sandália nos pés, ou seja, caminho, o caminho que deve ser feito, que deve de ser trilhado. E este caminho com Deus, esta experiência com Deus, de caminharmos na nossa vida inteira rumo à eternidade. E realmente, temos vivido esta Páscoa? Ou somente vivemos a celebração da Páscoa de forma externa, como veremos no Evangelho, o que Jesus critica dos fariseus? E esquecemos de viver diariamente aquilo que devemos de viver dos sacramentos que celebramos, das experiências de Deus que temos, das graças de Deus que vivenciamos. Isso tem provocado um caminho de conversão a Deus em nossas vidas, um caminho contínuo, um caminho que não cessa até o último suspiro nesta terra. O Salmo nos diz: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. E diz adiante: por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O sacrifício deve de ser oferecido com a vida, com total entrega.
e não somente de um jeito externo, e não somente como um sofrimento, como algo que me pesa, mas como algo que eu faço de forma agradável, por mais que me seja difícil. E realmente temos ofertado este sacrifício de louvor a Deus diante de todos, não para aparecermos, não para que sejamos reconhecidos, mas para que vejam a nossa oferta agradável ao Senhor, o nosso agradecimento a Ele. Por fim, o Evangelho, seguimos com São Mateus, que nos diz: naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, em um dos domingos do ano passado, recordo que meditamos longamente este texto, mas alguns detalhes não serão revistos no dia de hoje. Pegaremos talvez alguns outros prismas deste belo diamante que é a Sagrada Escritura. Vemos que Jesus está caminhando em dia de sábado. Primeira coisa, para um judeu já deveria de saber se a distância era a correta, existia uma distância que não poderia ser ultrapassada da casa até a sinagoga. Recordamos aquilo que vimos, isso eu me recordo de ter falado, que os fariseus estão como velhas fofoqueiras. Estão olhando para ver o que Jesus e os discípulos estão fazendo e por isso criticam a Jesus e aos seus discípulos. Mas eles não estão buscando colher as espigas para obter lucro, como também já meditamos, e sim para saciar a sua fome. Vemos aqui também algo que deve de ser importante para nós. As regras, as leis, nos ajudam e devem de nos ajudar a viver. No caso, as Escrituras e os mandamentos de Deus a viver conforme a vontade de Deus. Mas, para os fariseus, a letra é mais importante do que a intenção, e não pode ser assim. A intenção deve de acompanhar a letra, deve de acompanhar o ato. E nós não sabemos julgar a intenção das pessoas. Às vezes, recordo, como dissemos ainda há pouco tempo atrás, também nós, querendo fazer o bem, temos a intenção de fazer o bem, acabamos fazendo o mal. Não era porque queríamos fazer o mal, mas a intenção inicial não era o mal. Então tenhamos claro, Jesus o que faz aqui? Mostra cada um deles. Ele coloca a regra num horizonte muito maior, no horizonte da fé e da caridade, do amor verdadeiro a Deus. E assim, coloca alguns exemplos diante deles. E Jesus se mostra maior do que tudo aquilo que é importante para um povo judeu. É maior do que o templo, é maior do que o sábado e é maior do que a Torá. Então Jesus está dizendo que ele é o Senhor presente no meio do povo. E por isso tudo deve de ser feito a ele, e por isso ele amplia e retorna o olhar daquilo que havia Deus dado como mandamento nas Escrituras. E ao final, recorda um texto de Oséias: quero a misericórdia e não sacrifício. Quero hesed. O que ele quer é o amor, mas aquele amor profundo, íntimo, e não somente um sacrifício externo a nós, como o sangue dos animais, como a oferta no altar do templo,
Ele quer que aquilo que é ofertado seja acompanhado do amor verdadeiro. E não pode ser algo, o sacrifício como nós temos uma coisa difícil. Nossa, foi tão sacrificado, ou seja, foi tão difícil para mim. Não pode ser assim. Nós vamos na missa, por quê? "Ai, porque eu tenho que cumprir preceito", mas é tão difícil ir na missa, eu não gosto de tal padre, eu não gosto da missa longa, eu não gosto disso, eu não espera, se é uma coisa sacrificante para mim, e não no sentido de um sacrifício feito com amor, então não tem sentido o que estou fazendo. Eu não vou colher os frutos daquilo que faço. É o perigo de fazer por fazer. Nós corremos este risco, e muitas vezes, muitos cristãos hoje fazem isso. Fazer por fazer. Vão à missa por ir, não por amor. Não para se oferecer no sacrifício do altar, oferecer sua vida a Deus de coração, o amor profundo que deve de andar, de caminhar junto com aquela oferta. Não se pode, Jesus está demonstrando, não se deve de separar as duas coisas. As duas devem de caminhar juntas, mas realmente em nossas vidas. Tem caminhado juntas? Vemos que Jesus se diz Senhor do sábado. E Senhor do sábado é o quê? O Senhor do descanso. O Senhor do descanso eterno, da eternidade. Ele é o Senhor desta eternidade. E por isso, se nós queremos encontrar este descanso eterno, esta glória dos céus, devemos de agir com a intenção da fé e do amor. Devemos de oferecer com o sacrifício, com as nossas orações, com tudo aquilo que levamos ao Senhor, o nosso amor verdadeiro, sincero. Recordemos o nosso tempo, os nossos dias. Não foi Ele quem nos deu? Não é Deus quem nos dá? Mas, aqui vem a outra pergunta. Por isso, eu tenho respeito e tenho tempo para Ele no meu dia a dia? Eu respeito o tempo de Deus no meu dia? Meu tempo de oração, meu tempo de intimidade com a palavra. E ainda, no final de semana, o meu tempo de missa. Ah, eu não vou porque eu estou gripado. Tá bom. Às vezes, realmente, é uma gripe forte, a pessoa está doente, é impossível de ir. Mas na segunda você vai trabalhar? Ah, vou porque é importante, eu tenho que, senão vai descontar do meu salário. Que contradição. Eu posso ir para trabalhar, mas não posso ir para a missa? Então, não é uma doença tão grave que me impeça de ir à missa. Se eu não estou respeitando o tempo do Senhor? O Senhor Ao Senhor pertencem todos os dias da minha vida e da tua, meu irmão, minha irmã? Ou somente aquele tempinho que às vezes eu reservo para Ele, porque nem sempre consigo reservar um tempo para Deus? Estou preocupado com dinheiro, com prazer, com alegria, com as diversões, mas para Deus, quando der, sobra um tempo, daí eu busco. É assim a minha vida e a tua? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos essa entrega ao Senhor, dando a Ele o nosso tempo, dando a Ele o nosso coração, não nos obstinando no mal, no egoísmo, do tempo para a nossa vida sem Deus. E assim, cada vez mais, buscando esta intimidade com o Senhor e vivendo os seus ensinamentos no amor e com intenção íntima, verdadeira e sincera, possamos um dia entrar na sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.